Você já imaginou nunca mais perder o controle? Talvez não. Porque a maioria das pessoas nem acredita que isso seja possível. Mas quantas vezes você já saiu de uma situação com raiva de si mesmo? Não da pessoa que te provocou. De você. Por ter reagido de um jeito que não queria. Por ter dito algo que não deveria. Por ter deixado que aquele comentário, aquele olhar, aquele tom de voz determinasse como você se comportou pelos próximos minutos, horas ou dias. E o que é mais frustrante não é a provocação. É perceber que você se tornou previsível. Que qualquer pessoa que souber como te pressionar consegue te fazer perder o fio. Que existem situações específicas que te tiram de um estado de clareza para um estado de reação antes mesmo de você perceber que isso aconteceu. E então algo curioso começa a acontecer. Você tenta controlar a raiva. Tenta respirar. Tenta não reagir. Mas a tentativa de não reagir também é uma reação. E a tensão de segurar o que quer sair frequentemente produz uma versão de si mesmo ainda menos parecida com quem você quer ser. Os filósofos estoicos estudaram esse mecanismo durante séculos, não como abstração filosófica, como problema prático, urgente e completamente solucionável. E o que eles descobriram vai na direção oposta do que a maioria das pessoas tenta fazer quando quer controlar as próprias reações. A maioria das pessoas tenta controlar as próprias reações no momento em que já estão acontecendo. Tenta segurar o que quer sair. Tenta respirar. Tenta não dizer o que está pensando. E às vezes funciona. Mas o custo é visível. Tensão, energia gasta, uma versão de si mesmo que parece estar constantemente segurando algo. E nos momentos em que não funciona, a perda de controle chega com mais força do que teria chegado sem a tentativa de contenção. Os estoicos não trabalhavam dessa forma. Trabalhavam em outro nível completamente. Um nível que, quando você entende, torna a tentativa de contenção desnecessária. Marco Aurélio governava o maior império do mundo. Enfrentava traições, provocações políticas, ataques pessoais e pressões que a maioria das pessoas nunca vai conhecer. E ele desenvolveu algo que não era autocontrole no sentido que a palavra normalmente sugere. Era algo estruturalmente diferente. Algo que não requeria que as circunstâncias fossem favoráveis para funcionar. Que não dependia de estar descansado, bem-humorado, ou de ter tido um bom dia. Que estava disponível exatamente nos momentos em que as outras abordagens falham. Quando a pressão é máxima. Quando a provocação é mais intensa. Quando tudo dentro de você quer reagir. Essa disponibilidade independente de condições é o que diferencia estruturalmente o método estoico de qualquer técnica que funciona quando você está bem. Porque qualquer pessoa consegue não reagir quando não há pressão. O que raros conseguem é não reagir quando há pressão máxima. E é exatamente aí que o método foi desenvolvido para funcionar. Uma forma de estar presente nas situações mais difíceis, que tornava a perda de controle estruturalmente improvável, não apenas mais rara. A diferença entre autocontrole e o que o método estoico desenvolve é a diferença entre segurar um objeto pesado e não ter o objeto. O autocontrole no sentido convencional é esforço constante de contenção. O que o método estoico desenvolve é uma arquitetura interna onde a necessidade de contenção progressivamente diminui, não porque as situações ficam mais fáceis, mas porque a relação com elas muda estruturalmente. Isso não significa que o processo seja sem esforço no início. É difícil. Requer atenção deliberada num mundo que constantemente compete por atenção. Requer honestidade sobre padrões que a maioria prefere não examinar. E requer consistência nos momentos em que o ciclo de reação e arrependimento parece tão instalado que qualquer mudança parece impossível. Mas a dificuldade inicial não é evidência de que o método não funciona. É a dificuldade natural de estabelecer um novo padrão onde havia um antigo. E com cada dia de prática, mesmo imperfeita, o novo padrão ganha força relativa em relação ao antigo. O autocontrole no sentido convencional é esforço constante de contenção. O que o método estoico desenvolve é uma arquitetura interna, onde a necessidade de contenção progressivamente diminui, não porque as situações ficam mais fáceis, mas porque a relação com elas muda estruturalmente.
Hoje, você vai aprender como nunca mais perder o controle. Mesmo quando te provocam. Mesmo quando o ambiente está tenso. Mesmo quando a reação automática parece inevitável. E a primeira coisa que você precisa entender é porque tudo que já tentou provavelmente não funcionou de forma consistente. Se isso fez sentido, deixa o like agora e se inscreve no canal. Esse conteúdo foi feito para quem está cansado de reagir de formas que arrependem depois e quer entender o que os estoicos entendiam sobre controle que a maioria das pessoas nunca aprendeu. Agora vamos ao que realmente funciona. A razão pela qual a maioria das tentativas de controlar as próprias reações falha é que elas estão trabalhando no lugar errado. Quando você tenta controlar uma reação no momento em que ela já está acontecendo, você está chegando tarde demais. A reação emergiu do estado emocional. O estado emocional emergiu do julgamento que você fez sobre a situação. E o julgamento foi feito em fração de segundo, antes de qualquer intervenção consciente possível. Tentar segurar a reação nesse ponto é como tentar parar um carro que já começou a rolar. Possível, mas com muito esforço e frequentemente com dano. Existe também um efeito secundário de tentar controlar reações no momento em que acontecem, que raramente é nomeado. A energia gasta tentando conter o que quer sair, cria uma tensão que, quando liberada, frequentemente produz uma versão da reação mais intensa do que teria sido se não tivesse sido contida. A pressão acumula. E quando cede, cede com mais força. O que explica por que muitas pessoas que se esforçam para controlar as reações experimentam explosões que parecem desproporcionais ao evento que as causou. Não eram desproporcionais ao acúmulo que a tentativa de contenção havia criado. A reação emergiu do estado emocional. O estado emocional emergiu do julgamento que você fez sobre a situação. E o julgamento foi feito em fração de segundo, antes de qualquer intervenção consciente possível. Tentar segurar a reação nesse ponto é como tentar parar um carro que já começou a rolar. Possível, mas com muito esforço e frequentemente com dano. Os estoicos não trabalhavam no nível da reação, trabalhavam no nível do julgamento. E essa distinção muda tudo. Epicteto articulou isso com uma precisão que ainda hoje é raramente igualada. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. E é nesse espaço que reside a liberdade. A liberdade não está em controlar o que acontece. Está em controlar o que você faz com o que acontece, começando pelo julgamento que forma sobre o que aconteceu. Isso não é uma ideia nova, mas é uma ideia que a maioria das pessoas entende de forma superficial, e por isso não consegue aplicar nos momentos em que mais precisa, porque entender que você pode controlar seus julgamentos não é o mesmo que desenvolver a capacidade de fazê-lo em tempo real, sob pressão, quando o estado emocional está subindo e a reação automática está pressionando para sair. O desenvolvimento dessa capacidade é o que esse método entrega. E ele funciona através de 3 princípios que os estoicos praticavam com consistência, não apenas conheciam intelectualmente. O que você vai aprender nos próximos minutos é como os estoicos trabalhavam no nível certo. E existe um material de prática construído especificamente sobre esses princípios, com mais de 20 módulos baseados nas meditações de Marco Aurélio e nos ensinamentos de Epicteto e Sêneca. Um desafio de 45 dias e áudios de reprogramação que trabalham as camadas onde as reações automáticas se instalam. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Mas siga aqui porque os 3 princípios são o núcleo do que transforma isso na prática. O primeiro princípio é a distinção entre o que depende de você e o que não depende. Essa é provavelmente a ideia mais antiga e mais permanentemente relevante de toda a filosofia estoica. E é a fundação de tudo que vem depois. E ela é mais radical do que parece na primeira vez que você a ouve. O que depende de você? Seus julgamentos, suas intenções, suas escolhas, suas respostas. O que não depende de você? O comportamento de outras pessoas, o que elas dizem, como agem, o que pensam sobre você. Essa lista parece simples, mas há uma consequência que ela tem que a maioria não vê imediatamente. Se o comportamento de outras pessoas não depende de você, então sua frustração com o comportamento delas é, em algum nível,
Uma frustração com a realidade de que existem coisas que você não controla. E essa frustração, que é compreensível, é também opcional. Porque o que não depende de você, não precisa ser aceito passivamente. Pode ser respondido, pode ser confrontado, pode ser endereçado, mas não precisa ser tratado como algo que tem poder de determinar o seu estado interno. Mas na prática, a maioria das pessoas está constantemente tentando controlar o que está na segunda lista e negligenciando o que está na primeira. Está tentando controlar como a outra pessoa vai reagir, tentando controlar o que os outros pensam, tentando controlar o resultado de situações que dependem de variáveis que estão além do seu alcance. E enquanto a energia vai para onde não pode fazer diferença, o que pode fazer diferença, o próprio julgamento e a própria resposta, recebe atenção residual. Essa inversão não é escolha consciente. Foi instalada gradualmente, reforçada por uma cultura que frequentemente mede o sucesso pelo controle de resultados externos. Mas ela é reversível, e revertê-la é o trabalho central do primeiro princípio. Um trabalho que começa exatamente aqui, reconhecendo a distinção, percebendo talvez pela primeira vez com clareza que o que foi tratado como inevitável, o estado interno produzido por provocações externas, é na verdade o resultado de uma participação que pode ser modificada. Quando alguém te provoca, você naturalmente experimenta a provocação como algo que está acontecendo com você, que está invadindo seu espaço interno, que está causando o estado que você sente. Mas os estoicos eram precisos sobre isso. Nada externo pode produzir um estado interno sem a sua participação. A provocação fornece o estímulo. Você fornece o julgamento sobre o estímulo. E é o julgamento que produz o estado, não o estímulo em si. Pense numa cena cotidiana. Alguém diz algo com um tom que parece condescendente. Nesse momento, você não está apenas ouvindo o tom. Está julgando o que o tom significa, que a pessoa não te respeita, que está tentando te diminuir, que esse tipo de comportamento é inaceitável. Esses julgamentos que chegam em frações de segundo são o que produz a raiva, a humilhação, a vontade de responder. Sem os julgamentos, o tom é apenas som. Com os julgamentos, é uma provocação com peso emocional real. E os julgamentos são seus. Foram construídos pela sua história, suas experiências, suas sensibilidades, não pela pessoa que falou. O que significa que eles podem ser examinados. Isso pode parecer uma distinção puramente filosófica, mas ela tem uma consequência prática e imediata. Se o julgamento é sua contribuição ao processo, e o julgamento está sob seu controle de uma forma que a provocação não está, então, o estado interno nunca é inevitável. É sempre o resultado de uma escolha, mesmo que seja uma escolha feita de forma automática e sem consciência. Existe uma demonstração direta disso que qualquer pessoa pode reconhecer. A mesma provocação, dita pelo mesmo tom, num dia em que você está descansado e num dia em que está exausto, produz estados completamente diferentes. Se a provocação fosse a causa do estado, o resultado seria idêntico, mas não é. O que varia é a qualidade com que você chega à situação, o que determina o julgamento que você faz sobre ela, que determina o estado que ela produz. E esse elo que parece invisível é onde o controle real existe. E uma escolha automática pode se tornar uma escolha consciente através de prática. Essa é a premissa central do método estoico para controle emocional. Isso não é motivação. É uma afirmação estrutural sobre como os padrões de comportamento funcionam. Padrões automáticos foram instalados através de repetição. E através de repetição diferente, eles podem ser substituídos. Não instantaneamente, não sem retrocessos, mas de forma mensurável, ao longo de tempo consistente. Existe uma imagem que ilustra isso de forma precisa. Um músculo que nunca foi usado tem limitação funcional real, mas com uso progressivo e consistente, desenvolve capacidade que não existia. O músculo da escolha consciente, da pausa deliberada, do julgamento examinado, funciona da mesma forma. Limitado no início, progressivamente mais capaz com o uso. E ao contrário de muitos músculos físicos,
Esse não tem limite natural de desenvolvimento. Quanto mais é usado, mais capaz se torna. E ao contrário de músculos físicos, ele não atrofia de um dia para o outro quando não é usado. O que foi desenvolvido persiste. O trabalho feito hoje está disponível nos momentos difíceis de amanhã. Me conta nos comentários. Quando você pensa na última vez que perdeu o controle, o que você estava julgando sobre a situação? O que você achava que aquilo significava? Comenta aqui. Eu leio todos. O segundo princípio é a visualização prévia das dificuldades. E aqui chegamos ao ponto que mais surpreende as pessoas que já tentaram outras abordagens. Porque a visualização prévia de dificuldades vai diretamente contra o conselho de focar no positivo, de visualizar o sucesso, de não chamar os problemas antes que existam. Marco Aurélio praticava algo que ele documentou repetidamente nas meditações e que vai completamente contra o conselho de autoajuda padrão. Pela manhã, antes que o dia começasse, ele se preparava mentalmente para as dificuldades que poderiam surgir, para as pessoas que poderiam ser difíceis, para as situações que poderiam provocar reação, para os momentos em que a tentação de reagir automaticamente estaria presente, não como pessimismo, como preparação. A diferença entre ser pego de surpresa por uma provocação e encontrá-la depois de tê-la antecipado é enorme. A surpresa ativa o sistema nervoso de uma forma que reduz significativamente a capacidade de fazer escolhas conscientes. O estado de alerta criado pela surpresa é otimizado para uma resposta rápida, não para uma resposta deliberada. E a resposta rápida é frequentemente a que mais se arrepende depois. A preparação cria um estado diferente, não de indiferença, de expectativa consciente. Quando você se preparou para que determinada situação pudesse surgir, ao encontrá-la você tem um recurso que a surpresa elimina: o reconhecimento. Esse é um dos momentos que antecipei. E o reconhecimento por si só cria o espaço que a surpresa fechava. A surpresa ativa o sistema nervoso de uma forma que reduz significativamente a capacidade de fazer escolhas conscientes. A preparação cria um estado de pronto para isso em vez de o que está acontecendo aqui. E esse estado tem uma qualidade diferente que permite respostas mais deliberadas. Isso está fazendo sentido? Deixa o like se você está acompanhando. Existe um aspecto específico da visualização prévia que raramente é ensinado, porque parece contraintuitivo. Você não se prepara para não sentir nada. Se prepara para sentir o que vai sentir e mesmo assim fazer a escolha que você quer fazer. Isso muda tudo sobre como a preparação é feita. Em vez de imaginar-se frio, impassível, inalterável, você imagina-se sentindo o que provavelmente vai sentir e ainda assim escolhendo de forma diferente do que escolheria automaticamente. Porque a primeira imagem é irrealista, e quando a realidade chega diferente dela, a sensação de falha é imediata. A segunda é precisa. Você vai sentir, e você vai ter uma escolha sobre o que faz com o que sente. E essa escolha, instalada através da visualização antes da situação, tem mais probabilidade de estar disponível quando a situação chega. Porque a primeira imagem é irrealista, e quando a realidade chega diferente dela, a sensação de falha é imediata. A segunda imagem é precisa. Você vai sentir, e você vai ter uma escolha sobre o que faz com o que sente. A maioria das pessoas tenta controlar as reações tentando não sentir o que vai sentir. Tentando chegar num estado de indiferença onde a provocação simplesmente não produz nada. E isso raramente funciona porque as emoções não funcionam assim. O que a visualização prévia faz é algo diferente. Aumenta a probabilidade de que, quando o estado emocional surgir, você já saiba que essa é uma das situações que antecipou e que nela existe uma escolha disponível que a reação automática tentará bloquear. Conheci alguém que descrevia como essa prática havia transformado situações específicas que antes eram certeza de conflito. Havia uma pessoa no trabalho cujo comportamento era previsível no sentido mais negativo. Determinados comportamentos sempre produziam reação. Depois de algumas semanas de visualização prévia, algo mudou. Não a pessoa, não o comportamento, a qualidade com que a situação era recebida. Onde antes havia surpresa e reação, começou a haver reconhecimento e escolha.
E o reconhecimento por si só criava o espaço onde a escolha podia existir. O detalhe mais revelador dessa mudança foi perceber que a pessoa que provocava parecia desconcertada quando a reação esperada não vinha. Como se o roteiro que a dinâmica havia estabelecido estivesse sendo interrompido. E quando o roteiro é interrompido, a situação tem um espaço diferente para se desenvolver, às vezes produzindo conversas que o ciclo de provocação e reação nunca teria permitido. Havia uma pessoa no trabalho cujo comportamento era previsível no sentido mais negativo. Determinados comportamentos sempre produziam reação. Depois de algumas semanas de visualização prévia, algo mudou. Não a pessoa, não o comportamento, a qualidade com que a situação era recebida. Onde antes havia surpresa e reação, começou a haver reconhecimento e escolha. E o reconhecimento, por si só, criava o espaço onde a escolha podia existir. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora e ativa o sininho. O terceiro princípio é o exame noturno e a reconstrução progressiva do padrão. Marco Aurélio não apenas se preparava de manhã, ele revisava à noite. O que aconteceu hoje? Em que momentos o julgamento automático chegou antes do julgamento consciente? Quando a reação emergiu antes da escolha? O que estava presente nesses momentos que não estava nos outros? Esse exame não era autopunição. Era coleta de dados. A diferença é fundamental porque a autopunição fecha o processo e a coleta de dados o abre. A autopunição diz, eu falhei de novo, o que confirma uma narrativa. A coleta de dados diz, isso aconteceu, o que estava presente, o que pode ser diferente, o que cria informação que pode ser usada na próxima vez. Existe uma qualidade específica do exame noturno que o diferencia de simplesmente pensar sobre o que aconteceu no dia. A maioria das pessoas já pensa sobre o que aconteceu no dia. Ruminam, revisitam, sentem as emoções novamente. Mas esse processo raramente produz o que o exame estoico produz, porque acontece sem estrutura. Sem as perguntas específicas que dirigem a atenção para o que importa. Sem a distinção entre o que estava sob controle e o que não estava. Sem o foco no que pode ser diferente em vez de no que foi. As três perguntas centrais do exame noturno, conforme Marco Aurélio as praticava. O que fiz bem hoje que estava alinhado com quem quero ser? O que fiz que não estava? E o que posso fazer diferente amanhã? Simples, mas direcionadas de uma forma que a ruminação desestruturada nunca é. Ao longo de semanas de prática consistente desse exame, um mapa começa a emergir. Você começa a ver os padrões. Que tipos de situação ativam a reação automática com mais intensidade? Que estados físicos, cansaço, fome, estresse, reduzem a capacidade de fazer escolhas conscientes? Que tipos de pessoa ou comportamento têm acesso mais direto ao que dispara a reação? E que tipo de resposta, quando deliberadamente escolhida, produz os resultados que você quer em vez dos que a reação automática produziria? E um mapa, ao contrário de uma surpresa, pode ser navegado. Existe também uma dimensão desse exame que vai além dos padrões de reação específicos. Ao longo do tempo, ele vai revelando algo mais fundamental. Os julgamentos que você faz automaticamente sobre certos tipos de situação. As suposições que estão por baixo das reações. E quando esses julgamentos se tornam visíveis, eles podem ser examinados, questionados e eventualmente substituídos por julgamentos que produzem respostas diferentes. Essa é a diferença entre o método estoico e qualquer técnica de curto prazo. As técnicas trabalham no nível da reação. O método trabalha no nível dos julgamentos que produzem as reações. E mudar o julgamento muda a raiz, não apenas o sintoma. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda reage de formas que arrependem depois e que poderia usar esse método. Agora vamos falar sobre o que acontece no momento exato em que a provocação chega. Porque os três princípios constroem a estrutura, mas existe uma prática específica para o momento em que o estímulo está presente e o estado emocional está subindo. E antes de entrar nessa prática, algo que vai mudar como você a aplica. O objetivo não é eliminar o estado emocional que a provocação produz. É não ser governado por ele. Essa distinção é a diferença entre tentar algo impossível
e desenvolver algo que o próprio Marco Aurélio documentou como alcançável. Os estoicos chamavam de o espaço entre o estímulo e a resposta. E a prática de habitar esse espaço é o que o método tem de mais concreto e mais imediatamente aplicável. Quando a provocação chega, o processo automático começa imediatamente. Julgamento, estado emocional, impulso de reação. Esse processo tem uma velocidade que parece não deixar espaço. Mas o espaço existe. Ele é pequeno no início. Com prática, ele cresce. A forma de criar esse espaço não é tentar não sentir o que surge. É observar o que surge. Isso parece sutil, mas é estruturalmente diferente. Quando você tenta não sentir, você está lutando contra o estado. Quando você observa, você está criando distância entre você e o estado, o que muda fundamentalmente a relação com ele. Epicteto usava uma distinção que é direta e prática. A diferença entre a impressão que chega e o assentimento que você dá a ela. A impressão, o estado inicial que a provocação produz, chega sem ser pedida. Não está sob seu controle que ela chegue. O assentimento, o investimento nesse estado, a decisão de deixar que ele governe o que vem a seguir, está sob seu controle. E é no assentimento, não na impressão, que o método opera. A observação é a prática de não assentir automaticamente. De criar, mesmo que por frações de segundo, um momento onde você não é o estado. Você está observando o estado. E essa distinção, repetida com consistência ao longo do tempo, vai ampliando progressivamente o espaço onde a escolha existe. No começo, esse espaço é quase imperceptível. A reação parece ter acontecido antes de qualquer observação ser possível. Mas com a prática do exame noturno, onde você revisita os momentos do dia em que a reação chegou antes da escolha, vai construindo progressivamente uma consciência sobre o que estava presente nesses momentos. E essa consciência vai, gradualmente, tornando o reconhecimento disponível mais cedo na sequência. Primeiro minutos depois segundos, e então, eventualmente, no próprio momento. Existe uma prática complementar que acelera esse processo. Toda vez que você perceber, mesmo que tarde, que houve um momento onde o espaço poderia ter sido habitado, e não foi, reconstrua mentalmente o que teria sido diferente. Não com autopunição. Com curiosidade. Que resposta teria emergido se o espaço tivesse existido? Como a situação teria sido diferente? Essa reconstrução, feita regularmente, vai instalando uma memória alternativa que começa a competir com o padrão automático. E com o tempo começa a ganhar. Existe um sinal específico de que esse processo está funcionando, que é diferente do que a maioria espera. Não é que as provocações param de ativar qualquer reação. É que o intervalo entre a provocação e o momento em que você percebe o que está acontecendo começa a diminuir. Onde antes eram horas de processamento pós-fato, passam a ser minutos, depois segundos. Essa redução no intervalo é o indicador mais concreto de que o espaço entre o estímulo e a resposta está crescendo. Observar não significa ser passivo. Significa criar o momento onde você pode perguntar: o que está acontecendo aqui? Não o que a pessoa fez. O que estou fazendo com o que a pessoa fez? O que estou julgando sobre essa situação? Esse julgamento é necessário? É preciso? Corresponde ao que realmente aconteceu ou estou adicionando interpretação ao evento objetivo? Essas perguntas não precisam ser respondidas de forma elaborada no momento. Sua função é criar o espaço que a reação automática tentava eliminar. E quando o espaço está presente, mesmo que por frações de segundo, a escolha se torna possível. No início do desenvolvimento dessa capacidade, a escolha que emerge do espaço pode ainda não ser a que você quer. O espaço existe, mas a resposta deliberada que você quer dar ainda não está instalada com suficiente solidez para aparecer naturalmente. E isso é normal. O espaço é o primeiro passo. A resposta que emerge dele é o segundo. E os três princípios trabalham ambos. O exame noturno e a visualização prévia constroem o espaço e instalam progressivamente as respostas alternativas que vão ocupá-lo. Deixa o like se você chegou até aqui e está reconhecendo no método estoico algo que poderia mudar situações específicas da sua vida. Existe algo sobre esse método que precisa ser dito diretamente porque sem isso,
As expectativas ficam erradas e o abandono chega cedo. O método não produz resultados imediatos. Não existe uma técnica que, aplicada uma vez, elimina a perda de controle de todas as situações futuras. O que existe é um processo de construção progressiva, onde cada aplicação, bem-sucedida ou não, vai adicionando ao mapa e ao padrão. Marco Aurélio praticou esse método durante décadas. As meditações documentam retrocessos com a mesma honestidade que documentam progressos. Havia dias em que o impulso reativo venceu. Situações em que a reação chegou antes da escolha. Momentos em que o julgamento automático foi o único que apareceu. E a resposta de Marco Aurélio a esses momentos não era punição ou desânimo. Era o retorno à prática. Esse detalhe é mais importante do que parece. Porque o que impede a maioria das pessoas de desenvolver essa capacidade não é a falta de esforço nos momentos bons. É o abandono após os momentos ruins. E o abandono frequentemente não vem da falha em si. Vem do julgamento sobre a falha. Eu não consigo. Eu sempre faço isso. Claramente esse método não funciona para mim. Esses julgamentos sobre as falhas são eles mesmos exatamente o tipo de julgamento automático que o método propõe examinar. A falha foi o evento. O significado que você atribuiu à falha, de que ela prova algo permanente sobre sua capacidade, é o julgamento. E como todo julgamento, pode ser examinado. Corresponde à realidade? Uma falha prova incapacidade permanente? Ou é simplesmente um dado sobre o momento em que aconteceu, com suas condições específicas, que pode informar o que fazer diferente em vez de encerrar o processo? Esses julgamentos, que são eles mesmos automáticos e não examinados, são o que encerra o processo antes que ele possa produzir o que produz com consistência. Existe um paradoxo aqui que vale nomear explicitamente. O método para não perder o controle pede que você o aplique a si mesmo quando você perde o controle. A mesma observação, a mesma distinção entre o que aconteceu e o julgamento que você fez sobre o que aconteceu, que o método pede que você aplique a provocações externas, precisa ser aplicada às próprias falhas no processo, e quando você consegue fazer isso, as falhas deixam de ser obstáculos ao método e se tornam parte do método. Material de trabalho em vez de prova de fracasso. E essa resposta aos retrocessos, tratar cada falha como dado em vez de sentença, é em si mesma uma das práticas mais importantes do método. Porque a maioria das pessoas abandona o processo não quando falha. Abandona quando se julga pela falha de uma forma que torna voltar impossível ou humilhante. Me conta nos comentários, qual das situações que você enfrenta regularmente seria mais transformada pela aplicação desse método? Comenta aqui. Existe uma jornada de prática estruturada sobre esses 3 princípios, com mais de 20 módulos que traduzem cada aspecto em práticas diárias concretas. Um desafio de 45 dias com práticas específicas para o exame matinal, a visualização prévia e o exame noturno, além de áudios de reprogramação que trabalham as camadas mais profundas onde os padrões automáticos se instalam. Mais de 2.000 pessoas já percorreram esse caminho. O link está na descrição. Vamos falar agora sobre o caso mais difícil, quando a provocação vem de alguém próximo. A estrutura emocional de ser provocado por alguém que você ama ou respeita é completamente diferente da de ser provocado por um desconhecido. Não apenas porque o impacto emocional é maior, mas porque a pessoa próxima tem acesso a informações sobre você que desconhecidos não têm. Sabe onde pressionar. Sabe quais palavras chegam com mais intensidade. E frequentemente, mesmo que não de forma consciente, usa esse conhecimento. E antes de entrar no que o método oferece para relações próximas, uma distinção que muda como esse material é recebido. O método não é sobre se tornar indiferente às pessoas que você ama. É sobre ter a capacidade de estar completamente presente com elas, sem ser determinado por elas. E essa distinção, que parece sutil, é a diferença entre isolamento emocional e presença com escolha. O primeiro princípio do método se aplica aqui com uma precisão especial. Quando alguém próximo provoca, a tentação é focar no comportamento da outra pessoa, que está fora do seu controle, em vez de no julgamento que você está fazendo sobre esse comportamento, que está dentro. E enquanto o foco permanece no que a outra pessoa fez,
O estado interno continua sendo determinado pelo que está fora. Existe um padrão específico nas relações próximas que vale nomear porque é responsável por muito sofrimento desnecessário. A pessoa próxima faz algo que ativa uma reação. A reação produz um comportamento. O comportamento ativa uma reação nessa pessoa. E o ciclo se instala. Cada lado convencido de que está reagindo ao que o outro faz, sem nenhum dos dois percebendo que está participando da manutenção do ciclo. O método estoico não pode controlar o que a outra pessoa faz, mas pode quebrar a sua participação no ciclo, que é suficiente para que o ciclo seja diferente, porque um ciclo de dois precisa dos dois para continuar exatamente como está. O segundo princípio, a visualização prévia, é particularmente poderoso para relações onde os padrões de provocação são previsíveis. E na maioria das relações próximas, eles são. Existem temas que sempre criam tensão. Comportamentos que você sabe que vão ativar a reação. Situações que se repetem com uma regularidade que, se fosse examinada, revelaria que há algo estrutural acontecendo, não apenas episódios isolados. Antecipar esses padrões, não para evitar as situações, mas para estar presente nelas de uma forma diferente, é uma das aplicações mais transformadoras do segundo princípio. E existe algo sobre estar presente em vez de reativo que muda não apenas o resultado das situações, mas a qualidade da relação inteira. A pessoa que você ama e que às vezes provoca você sente a diferença quando você está presente em vez de reativo. Não necessariamente de forma consciente, mas na qualidade da interação que se torna possível quando o ciclo de provocação e reação não está determinando o que acontece. Compartilha esse vídeo com alguém que está numa relação onde os ciclos de provocação e reação parecem impossíveis de quebrar. O terceiro princípio, o exame noturno, tem uma dimensão adicional quando aplicado a relações próximas. Além de mapear os padrões de reação, ele permite examinar o que está por baixo deles. Por que esse comportamento específico dessa pessoa específica tem esse acesso? O que isso revela sobre onde ainda há vulnerabilidade que poderia ser trabalhada? E o que uma resposta deliberada, em vez de reativa, teria produzido para a relação? Essas perguntas, feitas com honestidade ao longo do tempo, vão construindo progressivamente uma relação diferente com os momentos difíceis das relações próximas, não eliminando o difícil, mas tornando-o menos capaz de determinar quem você é nesses momentos. Existe também algo sobre o impacto do método nas relações próximas que vai além da redução de conflitos. Quando você começa a responder de forma deliberada, em vez de reativa em relações próximas, a dinâmica da relação muda. A outra pessoa, consciente ou não, percebe que o que estava funcionando para provocar reação não está mais funcionando da mesma forma. E isso frequentemente, não sempre, mas frequentemente, cria um espaço para uma qualidade diferente de interação. De tudo que você ouviu hoje, qual dos 3 princípios você sente que mais precisa aplicar? Me conta nos comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que você percebe que ainda deixa provocações determinar seu estado por horas ou dias. Inscreva-se no canal, se ainda não fez isso. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo na tela que aprofunda o que você acabou de ouvir. Não ignore. Existe algo sobre o resultado desse método ao longo do tempo que raramente é descrito, mas que é um dos seus efeitos mais significativos. Não é apenas que as reações mudam, é que a experiência de si mesmo em situações difíceis muda. A pessoa que pratica consistentemente esses 3 princípios começa a se reconhecer de uma forma diferente. Não como alguém que tem impulsos que precisa segurar, como alguém que tem impulsos que pode observar e responder de forma deliberada. E essa mudança na narrativa interna, de segurador de impulsos para observador e escolhedor, é uma das transformações mais profundas que qualquer prática pode produzir. Com o tempo, não apenas as reações mudam, a experiência das situações muda. O que antes chegava como ameaça começa a chegar como situação que requer resposta. O que antes ativava um estado que levava horas para processar, começa a ser processado em minutos. E o que antes parecia inevitável, que esse tipo de situação com essa pessoa sempre produzia esse estado, começa a parecer o que realmente é. Um padrão que foi instalado
e que pode ser transformado. Marco Aurélio descrevia esse estado como viver de acordo com a natureza, que para os estoicos significava viver de acordo com a capacidade racional e deliberada que diferencia o humano do puramente reativo. Não a ausência de emoção. A capacidade de escolher o que fazer com a emoção que surge. Existe um detalhe sobre como Marco Aurélio descrevia essa capacidade que raramente é citado, mas que é revelador. Ele não dizia que chegou a um ponto onde as provocações não mais afetavam. Dizia que chegou a um ponto onde conseguia observar o efeito que as provocações tinham e fazer algo com essa observação. A presença do efeito não era o problema. A determinação automática pelo efeito era. E essa distinção, que parece sutil na teoria, é enorme na experiência. Você pode sentir a raiva surgir e, ao mesmo tempo, observar que a raiva está surgindo. Você pode estar completamente presente na emoção e, ao mesmo tempo, não ser a emoção. Essa simultaneidade, que parece impossível antes de ser experienciada, é o que a prática dos 3 princípios vai construindo. E no espaço criado por essa observação simultânea, a escolha existe. Lembra do início deste vídeo? A frustração de sair de uma situação com raiva de si mesmo. Não da outra pessoa. De você, por ter reagido de um jeito que não queria. Existe algo sobre carregar provocações passadas que vale nomear porque é um custo raramente calculado. Toda vez que você revive a provocação, produz o estado emocional novamente. A provocação original aconteceu uma vez. Você pode tê-la produzido dezenas de vezes através da ruminação. Esse custo adicional, que a provocação original não causou, mas que o processamento continuado causou, é inteiramente desnecessário visto através do método estoico. Esse estado, que parecia inevitável, não é inevitável. É o resultado de um processo automático que pode se tornar consciente, de julgamentos que podem ser examinados antes de produzirem estados, de um processo que parecia acontecer com você e que pode começar a ser um processo que você conduz. De reações que podem se tornar respostas quando o espaço entre o estímulo e a resposta é ampliado através de prática consistente. A diferença entre a pessoa que saiu daquela situação com raiva de si mesma e a pessoa que vai sair de uma situação similar da próxima vez com uma resposta deliberada não é disposição, talento ou força de caráter inata. É prática. É o mapa que os 3 princípios vão construindo ao longo do tempo. É o reconhecimento progressivo dos próprios padrões que torna possível fazer algo diferente quando eles ativam. E essa transformação não exige perfeição. Não exige que você nunca mais perca o controle. Exige que você perca cada vez menos, em situações cada vez mais difíceis, e que quando perder, volte mais rápido. Esse é um padrão que, com prática consistente, é completamente alcançável. A diferença entre a pessoa que saiu daquela situação com raiva de si mesma e a pessoa que vai sair de uma situação similar da próxima vez com uma resposta deliberada não é disposição, talento ou força de caráter inata. É prática. É o mapa que os 3 princípios vão construindo ao longo do tempo. É o reconhecimento progressivo dos próprios padrões que torna possível fazer algo diferente quando eles ativam. E essa transformação não exige perfeição. Não exige que você nunca mais perca o controle. Exige que você perca cada vez menos, em situações cada vez mais difíceis, e que quando perder, volte mais rápido. E esse é um padrão que, com prática consistente, é completamente alcançável. Marco Aurélio era humano, tinha impulsos, tinha reações, e mesmo assim construiu, através de prática documentada com honestidade, a capacidade de atravessar as situações mais difíceis de governar o maior império da história sem perder quem era. Isso não é abstração, é evidência de que o método funciona. É o resultado de um processo automático que pode se tornar consciente, de julgamentos que podem ser examinados antes de produzirem estados, de um processo que parecia acontecer com você e que pode começar a ser um processo que você conduz, de reações que podem se tornar respostas, quando o espaço entre o estímulo e a resposta é ampliado através de prática consistente. A diferença entre a pessoa que saiu daquela situação com raiva de si mesma
E a pessoa que vai sair de uma situação similar da próxima vez com uma resposta deliberada não é disposição, talento ou força de caráter inata. É prática. É o mapa que os 3 princípios vão construindo ao longo do tempo. É o reconhecimento progressivo dos próprios padrões que torna possível fazer algo diferente quando eles ativam. E essa transformação não exige perfeição. Não exige que você nunca mais perca o controle. Exige que você perca cada vez menos, em situações cada vez mais difíceis, e que quando perder, volte mais rápido. Esse é um padrão que, com prática consistente, é completamente alcançável. Marco Aurélio não chegou a esse estado de forma natural. Chegou através de décadas de trabalho documentado nas meditações. E o que as meditações revelam é que o trabalho não termina. O que muda é o que o trabalho produz ao longo do tempo. Uma relação cada vez mais íntima com o espaço onde a escolha existe. E uma capacidade cada vez maior de habitá-lo quando os momentos mais difíceis chegam. E os momentos mais difíceis, que antes eram os que mais afastavam da pessoa que você quer ser, vão se tornando progressivamente os que mais revelam a distância que foi percorrida. Porque é nos momentos difíceis, quando tudo pressionava para a reação automática, e você escolheu diferente, que a transformação é mais claramente visível. Para você, para as pessoas ao redor, e para a narrativa interna sobre quem você é. O método não promete que você nunca mais vai sentir a pressão de reagir. Promete que quando a pressão chegar, você vai ter algo que não tinha antes, a capacidade de escolher. E essa capacidade de escolha, desenvolvida ao longo do tempo através dos 3 princípios, é o que os estoicos entendiam como liberdade real. Não a liberdade que depende de circunstâncias favoráveis. A liberdade que persiste quando as circunstâncias são adversas. Quando a provocação é real. Quando o impulso de reagir está presente com força. Não a liberdade de que nada ruim aconteça. A liberdade de não ser determinado pelo que acontece. De atravessar situações difíceis sem perder quem você é. De responder de forma que, ao olhar para trás, você reconhece como sua e como deliberada. Marco Aurélio passou décadas construindo isso. As meditações são o registro desse processo. E o que elas revelam é que esse tipo de liberdade não é o ponto de chegada de um percurso que termina. É uma prática que continua, que se aprofunda, que se torna progressivamente mais acessível. E que, com consistência, transforma não apenas como você reage a provocações, mas como você experiencia o mundo inteiro. O próximo momento em que a provocação chegar, você vai ter este momento. Essa escolha. Esse espaço. Não perfeito. Não garantido. Mas disponível de uma forma que não estava antes deste vídeo. Agora depende de você.